Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Tônio, Comunidade Jesus Menino, também irmãos e irmãs que nos acompanham, nós estamos no tempo da Quaresma. Normalmente nós intitulamos e pensamos o tempo da Quaresma como sendo um tempo de penitência, e é verdade, é um tempo de penitência. Entendemos o tempo da Quaresma como um tempo de mortificação, mas eu espero não contrariar ninguém. Mas gostaria de dizer e convidar também a podermos entender que no pensamento da igreja, o tempo da Quaresma não é só um tempo de mortificação, é também um tempo de vivificação. Pensem, o 4º domingo da Quaresma, ele é chamado de Domingo Letare, Domingo da Alegria, porque nos será apresentado neste domingo aqui a garantia de que nós temos já o Cristo, o Salvador, a salvação, né? No programa da Quaresma, todos os anos, o 1º domingo da Quaresma é dedicado às tentações de Jesus, do ponto de vista dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas também para a igreja, todos os segundos domingos da Quaresma, todos os anos, o 2º domingo da Quaresma é dedicado à transfiguração. E o que é a transfiguração? Senão Jesus mostrar aos discípulos a sua verdadeira glória, a sua verdadeira face, para confortar-lhes, como nós vamos ver, espero, aqui na nossa reflexão, para confortar-lhes e fortalecer-lhes, para poderem enfrentar aí o caminho em direção a Jerusalém.
Desta maneira, o tempo da quaresma é um tempo de vivificação. É um tempo em que sim, nós queremos nos mortificar, queremos rezar mais, queremos nos dedicar ao jejum, queremos nos sacrificar naquilo que nos custa, mas sobretudo, é um tempo em que nós somos chamados, como diz São Paulo, a não receber em vão a graça de Deus. É um tempo em que nós somos chamados a experimentar aquilo que Pedro vai dizer: é belo estar aqui, é bom estar aqui. Ser cristão é uma graça, ser cristão tem que ser uma alegria, ser cristão tem que preencher e dar sentido verdadeiramente à nossa vida. Para nós testemunharmos a este Cristo, nós precisamos então, no tempo da quaresma, como que voltar ao início. E a liturgia de hoje nos apresenta o início de tudo. Gênesis capítulo 12, a vocação de Abraão, ainda chamado de Abrão. Abrão, um homem que não tem filhos, que já é de idade avançada. Aparentemente, a princípio, o seu pai já teria morrido. Ele tem apenas um sobrinho, que era meio, com quem ele vai ter lá uns problemas de vizinhança. Mas é a esse Adão, é a esse Abraão, homem de carne e osso, que Deus lhe convida a algo novo, a algo inédito para a sua vida, mas sobretudo na perspectiva do ir além. Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar, sai da tua parentela, sai, como é comum dizer no tempo de hoje, sai da tua zona de conforto e vai para onde eu te mostrar. No início, queridos irmãos, da nossa vocação cristã, no início do nosso encontro com o Senhor, está esta proposta de Deus. A proposta a algo novo, a proposta a algo maravilhoso, a proposta a nós podermos de algum modo depender de Deus. E quando Deus fala com Abraão, sai e vai para onde eu te mostrar, este eu te mostrar significa que Abraão deve depender de Deus, depender tão somente de Deus. E nós sabemos como Paulo vai intitular Abraão como nosso pai na fé. Abraão, um homem que esperou contra toda a humana esperança. E é a esta esperança que nós somos chamados, Nós somos chamados como Abraão a podermos dar passos em direção ao Senhor, passos este que só a fé vai dar sentido, E aí, nesta caminhada em direção ao Senhor, hoje nós temos mais alguns personagens a acompanhar os passos. Imaginem, queridos irmãos, olha o problemão que Jesus arrumou para si, O Evangelho diz que em torno de Jesus vivia uma multidão. No Evangelho, Jesus envia uma vez 72 discípulos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus envia os 12. Agora, dentre a multidão, dentre o grupo dos 72, dentre o grupo dos 12, o Evangelho de hoje vai dizer, naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Digo, Olha que problemão que Jesus causou, ao pegar 3 e deixar os outros, Ele fará a mesma coisa quando ressuscitará uma menina e depois também lá no Monte das Oliveiras. Mas Jesus não se importa nesta comparação. Para Jesus o que importa é o seu gesto, tomar pela mão. Assim como Abraão, Deus chamou para deixar tudo e ir onde o Senhor mostrar. Mateus parece fazer muita questão disto. 3 são os degraus que Mateus convidou os discípulos e convida a cada um de nós a refletir nesta terra, nesta tarde, Naquele tempo, Jesus tomou consigo. Imaginem, estavam lá os 12 e Jesus fala, você. Ou então, foi lá no pé do ouvido deles, ou vem comigo, ou pegou pela mão. Vamos imaginar que Jesus pegou pela mão, tomou um, tomou outro, tomou o terceiro e foi. E aí Mateus
não contente em dizer que Jesus tomou pela mão, vai dizer que os levou a um lugar à parte. Queridos irmãos, como seria bom que todos nós nos sentíssemos tomados pela mão para ir para um lugar à parte, como Abrão, sermos tomados pelo Senhor neste tempo da quaresma, para sairmos da nossa correria, dos nossos afazeres, para irmos em um lugar à parte, um lugar onde o barulho, onde o celular, que hoje é nossa maior companhia, que pode ser positiva ou negativa, né? O Senhor tomou aqueles discípulos e levou a um lugar à parte. Aqueles que vieram ontem de Petrópolis, hoje tantas caravanas estão passando o dia aqui pela região, né? Aqui na Canção Nova, em Aparecida. Quantos estão aqui nesse lugar à parte que é a Canção Nova, que nos acolhe, que nos faz sentir como que abraçados ali pelo Pai misericordioso? Mas mais ainda, Mateus sobe um degrau. Jesus tomou consigo para um lugar à parte, a uma alta montanha. Jesus deseja nos levar, nos trazer a uma alta montanha. Para todos nós cristãos, a montanha mais alta é aquela que une o céu e a terra, e que é aqui o altar, diante do qual nós estamos. Mas primeiro, esta alta montanha é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da manifestação de Deus, e hoje é o lugar da transfiguração. Atenção, transfigurar não é mudar, transfiguração não é mudança, transfiguração foi apenas um tirar o véu. Jesus mostrou ali, num clima de oração, num lugar à parte, quem Ele era verdadeiramente. Os discípulos primeiro viam apenas um homem, o filho do carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria, mas agora, pela fé, nós não sabemos se o que mudou foi o rosto de Cristo, ou o que mudou foi o olhar dos discípulos, que pela fé puderam vê-lo como verdadeiramente Ele é, quem verdadeiramente Ele é, não é? Ele é. E assim, este Cristo que hoje nos tomou, que hoje nos trouxe a esta alta montanha, Ele aparece ali, cortejado por Moisés e por Elias. Como é importante, desculpa fazer um pouquinho aqui um retorno ao Antigo Testamento, né? Mas falar da transfiguração e falar da presença de Moisés e Elias nos ajuda a olhar para trás, para nós valorizarmos o presente. Porque quem foi Moisés nesse sentido? Primeiro, Moisés foi alguém que, como nós, teve um dia que começar da primeira lição, né? Quando Deus pede de Moisés uma missão, ele fala: tá bom, Senhor, eu vou lá no faraó, eu vou lá libertar o teu povo, mas quem és tu? Moisés foi alguém que se preocupou: quem é o Senhor? Em nome de quem eu devo ir? Moisés queria certeza de fé, pelo menos para para o passo que ele estava a dar. E depois, mais ainda, um dia Moisés pede a Deus: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero ver a tua face, mostra-me a tua face. E Deus vai dizer a Moisés: ninguém pode ver a minha face e continuar vivendo. Então um dia Deus pede a Moisés que ele fique como que de costas, e Deus vai dizer que apenas a sua glória seria manifestada. Deus passaria, Moisés não poderia vê-lo, mas experimentaria a sua glória, e aquilo já bastou. E a partir de então, quando Moisés entrava na tenda da reunião, quando Moisés se encontrava com Deus, ao sair, ele tinha que cobrir o seu rosto como um véu, porque assim como Deus, também a face de Moisés reluzia, também a face de Moisés resplandecia aquela luz. Mas ali junto de Jesus, naquele momento de transfiguração, não estava apenas Moisés, estava também Elias. Elias foi um outro profeta que viveu na perseguição de uma rainha que não era pertencente ao povo judeu, que matou todos os sacerdotes do Deus de Israel, que deixou apenas o culto a Baal. Quando Elias fez lá um sacrifício, onde Deus manifestou a sua grandeza, Elias não experimentou nenhuma novidade depois daquilo. Ao contrário,
o livro de Reis vai apresentar que Elias experimentou a extenuação máxima. Um dia, Elias chega à entrada do deserto, arruma ali um arbusto e senta ali para esperar a morte. E Elias vai dizer: agora basta-me, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, e eles morreram, agora basta, Senhor, tira-me a minha vida. Elias viveu humanamente um sentimento de fracasso, tinha colocado a sua confiança em Deus, tinha feito uma grande demonstração da presença do poder de Deus, mas agora os problemas eram os mesmos, ele era ainda perseguido. Elias então deita ali para esperar a morte. O anjo do Senhor vem 1, 2 vezes, aparece perto de Elias com um pouco de pão e um pouco de água. Elias recusa a comer, a beber, mas pela insistência de Deus, Elias come aquele pão. E alimentado pela força daquele alimento, ele percorreu 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Quando Elias, e esses 40 dias de Elias representam os 40 dias da nossa quaresma, não é? Quando Elias chega ali no Monte Horebe, ele encontra uma caverna para se refugiar, porque ali ele faria a sua experiência de Deus. Mas a experiência de Deus passaria também, não é, pelas, vamos dizer, desexperiências ou as falsas expectativas de Elias. Quando Elias está naquela gruta, naquela caverna, a palavra de Deus vai dizer que veio um forte vendaval, e Elias pensa, é o Senhor, e ele sai da caverna, percebe o vento, mas não percebe Deus, e é tomado de um certo desânimo, volta para a sua condição inicial. Vem naquele momento um terremoto, e ele pensa nesse Deus estrondoso, e Deus não estava no terremoto, e Elias novamente se cansa, volta lá para o seu refúgio, e então vem um fogo, e ele pensa, agora é Deus, e Deus não estava no fogo. E quando Elias já não aguentava mais, quando Elias já estava novamente sem forças físicas, diz a leitura que talvez extenuado nas suas forças, Elias percebeu uma brisa suave, e foi Elias que precisou cobrir o vento, porque ele fez o rosto, porque ele fez experiência de Deus na brisa suave lá no alto do Monte Horebe. Assim, queridos irmãos, Moisés contemplou a glória de Deus, Elias fez a experiência de Deus, e é este Elias e este Moisés que estão ali agora ao entorno de Cristo. E o que acontece no Monte Horebe não é que Jesus vai ver Deus, é ao contrário, ali é Deus quem se manifesta, é Deus na pessoa de um homem quem se transfigura, e será Pedro, Tiago e João que farão experiência daquele amor de Deus. Será Pedro, Tiago e João que farão experiência da presença transfigurada de Jesus. E Pedro então vai poder dizer, mestre, é belo, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Queridos irmãos, como é bom estarmos aqui, como é bom fazermos experiência de Deus. Eu dizia agora há pouco, será que o cristianismo que você tem vivido tem sido belo? E aqui, nós hoje somos chamados a fazer a experiência de Pedro, desses discípulos, né? Sabendo que as experiências são as mais diversas possíveis. A Abraão, idoso, estéril, Deus fez a promessa de uma multidão de filhos, de uma descendência numerosa. Um dia, há 30 anos atrás, em Petrópolis, havia uma clínica Girassol, e ali estavam muitos, nós chamávamos naquela época excepcionais, pessoas que eram cuidadas e descuidadas por algumas alas da nossa sociedade, pessoas que eram desprezadas na sua dignidade humana. E para estes filhos foi ao contrário, Deus providenciou um pai. Então há 30 anos surgia lá em Correias, nas proximidades de Petrópolis, num bairro de Petrópolis, a comunidade Jesus Menino. E a partir da experiência desta clínica Girassol, alguns jovens especiais foram acolhidos
Com o fechamento daquela clínica, praticamente todos os que puderam foram então acolhidos e nasceu a comunidade Jesus Menino. E ali Deus se transfigura. Na casa de Jesus Menino, eu posso dizer para vocês, ali Jesus está transfigurado, na alegria de cada pessoa, na alegria de cada filho acolhido, que aprende a lidar com as suas deficiências e encontra razão de ser para a sua alegria, para poder dizer cada manhã lá na sua oração da manhã: é belo estar aqui, é belo viver nesta casa. Que bom que é Jesus Menino, não é? Na pessoa do Tônio, de todos os consagrados, na pessoa de todos aqueles que ali frequentaram esses 30 anos de história e conseguiram transformar, não é? Vamos dizer, a vida diminuída dos seus filhos em uma vida reluzente, né? Eu fui diretor espiritual da comunidade praticamente 3 anos. Celebrei ali a Semana Santa, celebrei ali o Natal, celebrei ali cada dia, cada semana, pelo menos uma vez por semana. E aquilo que encanta verdadeiramente é a alegria de perceber a vida, não é que para nós é diminuída, mas para eles, os acolhidos, é uma vida valorizada. Eu posso dizer que para mim, padre, eu tenho 21 anos de sacerdócio, talvez quando eu trabalhava ali tinha 11 anos menos, não é? E eu percebia que como padre, às vezes chegava na sacristia, olhava a âmbula, ou quando dando a comunhão encontrava uma partícula quebrada, às vezes cobrava, né, das pessoas que arrumavam: a partícula quebrada não pode, não convém, tudo, a gente tem que trabalhar, diria, com perfeição humana. E quando na comunidade, celebrando, muitos lá não podem comungar uma hóstia inteira, tem que ser um fragmento. Muitos comungam apenas no sangue de Cristo. E eu pensava, humanamente, que aquilo que parecia ser um descuidado, uma hóstia quebrada, ali está o corpo de Cristo inteiro. Para aquelas pessoas era assim o Cristo inteiro, e era a única capacidade deles de receberem. Aquilo que para mim, diria, avançava numa organização, era aquilo que eu tinha que fragmentar para dar comunhão a eles, para que, apesar da dificuldade de ingerir, pudessem ao mesmo tempo ter em si a presença transfigurada de Cristo, que se faz alimento para a nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo de vivificação, é um tempo de nós podermos nos deixar interpelar como Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. O tempo da Quaresma é um tempo de nós experimentarmos a mão de Deus estendida em nossa direção, dizendo: deixa-te tomar por mim, deixa-te cuidar por mim. E como Abraão não pensou muitas vezes que era idoso, que já não podia mais, e Deus foi trabalhando o seu coração, que Deus possa, como aos discípulos, nos levar a um lugar à parte, ali nos falar também ao coração, ali nos dar a verdadeira dignidade, ali nos ajudar a fazer com que este tempo de Quaresma, este Kairós, seja um tempo de avivamento, um tempo de vivificação do nosso interior, para termos motivo de sobra para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor, mesmo se a tua vida tem alguns aspectos que deixa a desejar do ponto de vista humano, físico, econômico. A tua vida espiritual, se for tomada pela mão por Cristo, se for levada a um lugar à parte neste tempo de Quaresma, se for levada a uma alta montanha da intimidade com Deus, o quanto isso pode lhe ajudar a viver melhor. Mas o Evangelho não termina, não é? Quando Pedro fala: é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, seria bom que esse momento perpetuasse, vamos fazer daqui o nosso céu. E o Evangelho vai dizer, assim como lá no Getsemane, o Evangelho vai dizer que os discípulos estão ali com o rosto por terra, e será o próprio Cristo a ir, bater neles e dizer: levantai-vos, não tenhais medo. Porque no momento daquele de teofania,
de manifestação, de transfiguração, Jesus vai dizer aos discípulos: coragem, não tenhais medo. É porque Jesus convida os discípulos a descerem do monte. Tendo encontrado com Deus, tendo feito a experiência de Deus, agora devem descer para o seu dia a dia, descer ao encontro dos irmãos, descer como bons samaritanos para ter compaixão uns dos outros. Queridos irmãos, como é bom acreditar que Deus, como Abraão, nos olha. Como é bom acreditar que, como Pedro, Tiago e João, o Senhor nos toma pela mão. Mas ao mesmo tempo, como é importante saber que através de você, Deus quer chegar ao ouvido de outros Abraãos por aí. Como é importante entender que através de você, através da sua mão estendida, aqui na campanha da fraternidade que estamos vivendo, o Senhor deseja, através de você, ser mão estendida para os mais necessitados. Através de você, Deus deseja que você tenha compaixão do seu irmão, que você também leve esse irmão a um lugar à parte, a uma alta montanha, para fazer a experiência de Deus. E será a partir da beleza do seu cristianismo, será a partir da beleza do seu cristianismo, da alegria da sua fé, que você vai contagiar outras pessoas. E eu pergunto, né? O teu cristianismo te deixa feliz? A vivência da tua fé é algo que te alegra e que faz contagiar as outras pessoas? O tempo da Quaresma é um tempo para vivificar-nos deste amor e desta presença de Cristo. Mas para isso nós precisamos viver também este momento. Então hoje nós agradecemos a Deus. Aqui na Canção Nova pelo Padre Jonas, toda a Canção Nova que nos acolhe, mas nós agradecemos a Deus também pela vida incansável do Tônio, que através desta comunidade Jesus Menino tem sido uma mão de Deus estendida para aqueles que estão, não como Abraão, idoso e sem descendência, mas recém-nascidos e sem ascendência, pessoas que foram completamente abandonadas pela sociedade, abandonadas por pai e por mãe. E a Jesus Menino faz esta campanha. Se você pensa em abortar, se você tem um filho com deficiência, se você não quer este filho, entre em contato com a comunidade Jesus Menino. A comunidade faz este programa aberto para todo o Brasil, para o mundo inteiro. Estiveram nos Estados Unidos há pouco tempo, né? Para dizer não ao aborto, não à morte, sim à vida incondicional. E então ajudar, né, a acolher esta vida e sobretudo a favorecer esta mesma vida. Hoje nós agradecemos então a esta instituição, mas sobretudo nós agradecemos a Deus pelas muitas maneiras de Ele vir ao nosso encontro. E nós pedimos a este Senhor a graça que necessitamos, de Ele hoje, como Abraão, como os discípulos, bater nos nossos ombros e dizer: levantai-vos, não tenhais medo, ir testemunhar o Senhor e levar a alegria do encontro do Senhor aos nossos irmãos e irmãs. Peçamos a Deus hoje que a nós, como Abraão, Ele possa dizer: sai da tua terra, sai da tua segurança, sai da zona de conforto e não tenhas medo. Não tenhas medo de dar passos em direção ao Senhor. Não tenhas medo de fazer a vontade de Deus na tua vida. Não tenhas medo de ir a altas montanhas para ali poder fazer experiência do Deus que também te toma pela mão, te chama pelo nome. E nós agradecemos a este Senhor por tudo o que Ele fez e faz em nosso favor. E pedimos dEle novamente, verdadeiramente, as graças que necessitamos para que nós sejamos também seus instrumentos, para que através de nós a nossa mão esteja estendida em direção aos irmãos e tenhamos compaixão daqueles que são menos favorecidos, menos valorizados, por aquelas mulheres que hoje são diminuídas na sua dignidade, pela vida que hoje é também
diminuída na sua dignidade, mas que especialmente não falte, através do nosso testemunho, o amor de Deus manifestado a todos. Vamos pedir ao Senhor a graça de que a sua mão esteja estendida em nossa direção. Este Senhor que se revelou a Moisés, a Elias, mas este Senhor que se transfigura em seu Filho Jesus, que revela que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Transfiguração, como eu disse, pode não ser apenas a mudança na face de Cristo, mas pela fé, este novo olhar que você pode ter sobre Ele, reconhecendo a Cristo como o Senhor, como o Deus da tua vida. Vamos ficar de pé e apresentar a este Deus e Senhor também a nossa vida. Vamos pedir a este Senhor que com a sua mão Ele toque a nossa vida naquilo que nós não nos valorizamos, naquilo que nós não nos aceitamos. Peçamos ao Senhor que Ele possa com a sua palavra chegar aos corações deprimidos, às vidas que estão sem sentido para serem vividas, e Ele possa, como aos discípulos, tomar pela mão e se revelar e se manifestar a eles, e que nós, experimentando esta proximidade do Senhor, possamos também levá-lo aos nossos irmãos e irmãs. Filho amado, É isto que o Senhor lhe diz hoje. filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, Filho querido, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. como Pai misericordioso, Ele nos acolhe. Restituirei, Ele coloca em nós a veste de filhos e te atrairei a mim. Nós somos chamados a agradecer a este Deus por Ele nos amar, por Ele cuidar de nós, pela vocação que Ele nos chama pelo batismo a sermos filhos de Deus, filhos amados do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por nos teres criado a Tua imagem e semelhança. Nós te agradecemos, Senhor, por termos chegado a este dia. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, pelas inúmeras graças, Senhor, que o Senhor me concede. Te dou graças por hoje chegar a este dia aqui à Tua casa, a esta alta montanha, a este lugar à parte, para poder experimentar, Senhor, a Tua palavra, a me erguer, para poder ser, para fazer experiência, Senhor, da Tua verdadeira face, do Teu amor para comigo. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Muito obrigado pela minha vocação como cristão. E que eu seja, Senhor, como Abraão, que eu seja como Pedro, como Tiago, como João, capaz de descer, ir ao encontro dos meus irmãos e ser também, Senhor, um braço Teu para valorizar a vida, para defender a vida, para sentir compaixão dos meus irmãos e das minhas irmãs, onde a vida não é valorizada, Senhor. Que eu possa ser Teu canal para restituir a dignidade de tantas pessoas necessitadas, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Visita, Senhor, as pessoas sem dignidade em suas vidas. Toca com a Tua mão, Senhor. Faça chegar com a Tua palavra aos ouvidos dos desanimados, para que recobrem a força, o entusiasmo, e que o Senhor possa dar novas forças e declarar a todos nós que somos filhos amados e cercados de carinho e cuidado, Senhor. Que o Teu carinho e Teu cuidado passa também pelas pessoas
de muitos irmãos e irmãs. Que possamos nos levantar, que possamos descer, Senhor, e não ter medo de fazer do cristianismo um testemunho, um motivo de alegria. Não ter medo, Senhor, de com alegria testemunhar como é bom confiarmos em Ti, como é bom irmos aonde o Senhor vai nos mostrar, para podermos contribuir, colaborar contigo, Senhor. Obrigado pelos Teus cuidados e Teu carinho, Senhor. E te darei novas vestes, filho amado. Levanta-nos, Senhor. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.